water dropping day by day wears the hardest rock away. Bem-vindos à aula 14. Hoje estudaremos advérbios de frequência, com que frequência determinada atividade é feita. Então, let's get started. Vamos começar com uma pequena conversação. Aqui vai. How is it going, Steve? You look kind of tired. Well, things are okay, but I am a little tired. An idea why? Maybe I'm not getting enough sleep. How much do you get? Oh, about 6 hours a night. What time do you go to bed? I usually stay up till 12:30 or 1, and I get up at 6:30 or 7. Do you ever sleep late? Sometimes, on the weekend. I hear you always have fast food for lunch. And sometimes I skip breakfast. So you don't eat 3 meals a day? Rarely. I'm usually in a hurry in the morning, so I skip breakfast. Not good, my friend. What about lunch and dinner? I always have a good dinner, but lunch? Well, I'm always in a hurry then, so I usually go to a fast food place near the university. I know fast food isn't always healthy. Not enough sleep, no breakfast, fast food for lunch. You're living dangerously. Maybe, but I have one good habit. I exercise. Great. How often? 2 or 3 times a year. Nossa, ele tá com uma cara de acabado, olha aqui. Terminada essa leitura, muito boa, excelente, diga-se de passagem, é hora de incrementarmos o nosso vocabulário. Fast food são essas comidas, batata frita, hambúrguer, essas vendidas em McDonald's, Burger King e lugares como esses. Vegetables, legumes. Carrots, cenoura. Broccoli, brócolis. Green beans, fish, peixe. Rice, arroz. Donuts, meat, carne, sweets, doces, potatoes, batatas. Então aqui iniciemos um pouco sobre a gramática advérbios de frequência. Aqui um exemplo, yes or no question. Do you ever stay up late? Você sempre fica acordado até tarde? E aqui as short answers. Antes vamos passar pelos advérbios de frequência. Always, sempre, usually, geralmente, often, com uma certa frequência. Sometimes, às vezes. Rarely, raramente. Never, nunca. Então aqui para as respostas, as positivas estariam nesse quadrante. Então, yes, I usually do. Sim, eu geralmente fico acordado até tarde. Yes, I sometimes do. Eu às vezes fico. Respondendo a essa pergunta. E negativando, no, I rarely do. Não, eu raramente fico acordado até tarde. No, I never do. Não, eu nunca fico acordado até tarde. E aqui, advérbios de frequência utilizando o verbo to be. A sequência se formaria do seguinte modo. Primeiro, o sujeito da frase. Na sequência, a conjugação do verbo to be, seguindo o sujeito. Depois do verbo to be, utilizamos do advérbio. E por fim, o complemento da frase. Então ficaria assim. He is always late. Ele está sempre atrasado. She is usually late. Ela usualmente está atrasada. You are rarely late. Você raramente está atrasado. E esse quadrante é muito interessante para ilustrarmos todos os advérbios. Aqui, 100% of the time e 0% of the time. Então, quando fazemos com a maior frequência possível, é always, que é sempre. E quando nunca fazemos, é never. E aqui tem os que estão entre o sempre e o never. E diferentemente do verbo to be, quando utilizamos outros verbos, o advérbio de frequência vem antes do verbo. Então a frase por completa ficaria assim. I sometimes skip lunch. Então, o advérbio nesse caso fica sempre entre o sujeito da frase e o verbo. Diferentemente daqui, nesse caso, o be vem antes do advérbio. Qualquer outro verbo que não seja o verbo to be, o advérbio vem sempre antes do verbo. Veremos isso no próximo slide. Como eu mencionei, advérbios de frequência são utilizados para mostrarmos com qual frequência fazemos determinada coisa. Esse exemplo, I often skip breakfast. Eu com uma certa frequência pulo o café da manhã. Breakfast é café da manhã. She sometimes skips lunch. Ela às vezes não almoça. Ela às vezes pula o almoço. E como falei, advérbios de frequência podem vir antes ou depois do verbo. Mas para o verbo to be, sempre primeiro o verbo to be e depois o advérbio de frequência. I'm usually tired in the morning. Eu geralmente estou cansado de manhã.
The food at that restaurant is never good. A comida naquele restaurante nunca é boa. E aqui é o exemplo de quando não é o verbo to be, o advérbio de frequência vem antes da conjugação do verbo. He usually goes to a fast food place. Ele geralmente vai para um fast food. It always rains on the weekends. Sempre chove nos finais de semana. Aqui temos uma nota bem importante. Usually e sometimes podem ser usados também no início da frase ou mesmo no final, como nesses exemplos aqui. Usually I get up at 8. Geralmente eu acordo às 8. I get up at 8 usually. Eu acordo às 8, geralmente. Sometimes I skip breakfast. Às vezes eu não tomo café da manhã. Ou I skip breakfast, sometimes. Quando vem no final da frase, sempre colocamos uma vírgula antes do advérbio de frequência, usually ou sometimes. Usamos o ever em perguntas sim ou não, yes or no questions, que nesse caso pode significar alguma vez. Vejamos esse exemplo. Do you ever sleep late? Alguma vez você já dormiu até tarde? As respostas often ou I often do. Observação muito importante, be careful, seja cuidadoso. Nunca usamos o ever para sentenças afirmativas. Nunca I ever sleep late, é incorreto. E usamos o how often, que significa com que frequência, para perguntarmos a frequência que uma pessoa faz determinada atividade. How often do you exercise? Com que frequência você faz exercícios? I usually exercise 3 times a week. Eu geralmente faço exercícios 3 vezes a semana. Você ficou com a pulga atrás da orelha? Alguma dúvida no que se refere à gramática? Se sim, volta um pouquinho o vídeo, reveja, para por fim irmos aos exercícios. Aquela nossa dinâmica de sempre, você pausa o vídeo, na sequência eu venho com as respostas. Mas antes de mais nada, antes de você dar o pause, vamos explicar como funcionará esse exercício. Tudo que temos que fazer é colocarmos as palavras entre parênteses em uma ordem correta. Elas são perguntas e respostas. Primeiro exemplo já nos foi feito. Do you ever stay up late? Essa é a ordem correta dessas palavras aqui. Agora é com você. Pause o vídeo e já retorno. Para B, yes, I often do. Sim, geralmente. Uma outra pergunta com essas palavras. Are you ever tired in the morning? Você já ficou cansado de manhã? A resposta, I'm always tired then. Eu estou sempre cansado. Then, nesse caso, se refere a amanhã, porque já foi mencionado na frase anterior. É como se fosse, eu estou sempre cansado nesse tempo de manhã. Outra pergunta. How often do you exercise? Com que frequência você faz exercícios? I usually exercise 5 times a week. Eu geralmente faço exercícios 5 vezes a semana. Número 4. What do you usually do in the evening? O que você faz geralmente à noite? Importante notarmos aqui que para pergunta temos o auxiliar o do, na sequência o sujeito da pergunta, que está sendo direcionado a você diretamente, usually, que é o advérbio de frequência depois do sujeito, e por fim o verbo que será conjugado, porque aqui o do é auxiliar. Então estamos perguntando com que frequência você faz, do é fazer nesse caso, à noite. In the evening, evening é à noite. Então repetindo, what do you usually do in the evening? Preste bastante atenção nessa estrutura, pois ela seguirá para diversos verbos. Tudo que precisa fazer aqui é trocar o verbo, mas a estrutura é essa, WH, auxiliar, sujeito, advérbio de frequência, verbo e o restante da pergunta, que é o objeto da frase. E a resposta? I often practice the piano. Eu com uma certa frequência pratico o piano. Agora o nosso próximo exercício temos que fazer neste caso um match entre sentenças do lado esquerdo e do lado direito. É importante buscarmos aqui as frases que têm um significado similar. A da esquerda tem que ser similar à da direita. Pause o vídeo, na sequência venho com as respostas. Número 1. They always exercise. Eles sempre se exercitam. Então, desse lado direito, qual seria a resposta mais adequada? They exercise on weekends. Não, só weekends não funciona pra gente. E os dias da semana? They exercise 5 days a week. Mas se ele se exercita sempre, são 7 dias na semana, não são 5. They exercise every day. Essa está correta nesse caso, não precisamos nem olhar a outra. They exercise once a month. Eles se exercitam uma vez ao mês. Então, a C é a correta. They exercise every day.
tem o mesmo significado de they always exercise. 2. They rarely exercise. Então aqui estamos buscando uma coisa que é feita raramente. Já sabemos que é a D. They exercise once a month, uma vez por mês. Nada é menos do que uma vez por mês. Então o D é a resposta correta. Número 3. They sometimes exercise. Sometimes é às vezes. Não é sempre e também não é quase nunca. Então está ali no meio. They exercise on weekends. É a resposta adequada, porque é algumas vezes. 5 days a week não é somente algumas vezes, e sim quase sempre. Então a resposta da 3 é A. They usually exercise. Usually é quase sempre, geralmente. Então a resposta é B. They exercise 5 days a week. 5 dias na semana é bastante, e sim, quase sempre. B é a resposta correta. Agora uma pequena lição de casa para você. Lendo esse parágrafo, você vai ter que circular 14 advérbios de frequência. O primeiro já foi feito, encontre os demais. E o outro exercício, nessa conversação existem 6 erros. O primeiro já foi corrigido, você precisa encontrar os outros 5. E um pouco de escrita, como de praxe. Escreva a seu respeito utilizando esses tópicos. Be on time to work. Chegar no trabalho a tempo. Com que frequência você faz isso? Aí você vai utilizar sometimes, usually, often, always, never. Não somente para esse tópico, mas para os 8 listados aqui. É muito importante para praticarmos o uso dos advérbios, que é o tópico dessa aula. Muito bem, meus parabéns. Você está com uma cara de que foi muito bem nos exercícios de hoje. Excelente nota, você merece. Eu trouxe aqui a minha prancheta mágica para simplificar um pouco a frequência de alguma coisa. Always significa 100% do tempo eu faço determinada atividade. Usually, eu em 80% dos casos a faço. Often, com uma certa frequência, vamos dizer 50% do tempo. Sometimes, só às vezes. Rarely, raramente faço. Vamos dizer 10% do tempo. Never, eu nunca faço. Então, printa aí, que essa é a tabela perfeita para memorizarmos e lembrarmos o quão frequente fazemos determinada coisa. Assim terminamos a aula de hoje. Se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito, me siga no Instagram através do link. E também na descrição do vídeo você terá opções para fazer contribuições ao curso. I see you in the next video.